a gente tem várias formas farmacêuticas. Via oral, a gente pode, na farmácia de manipulação, fazer algumas adaptações. Então, uma pessoa que não consegue engolir direito uma cápsula, né, ou um comprimido, dependendo do que for, porque não é tudo que eu consigo colocar, eu consigo botar numa jujuba, numa goma, em alguma coisa sublingual, numa pastilha, eu consigo fazer um bombom terapêutico. Então, tem coisas que a gente consegue fazer. Mas por que não é tudo? Então, vamos entender. Um comprimido, o que é o comprimido? Ele é o pó, né, do ativo, porque o ativo vem em pó. A gente compra lá de fora, da China, da Índia. Então, sem medo de vacina, porque já é tudo de lá mesmo, tá? Não tem essa aí. Então, a gente compra tudo, né, importa tudo no pó. E aí, como é que a indústria faz? Ela comprime o pó. Por isso chama comprimido, né? É o pó comprimido. O comprimido, assim, nenhuma forma farmacêutica deveria ser partida ao meio. Isso é farmacologicamente errado, tá? Inclusive, no Brasil, olha que loucura, gente. Para tudo que eu vou explodir a cabeça de vocês agora. No Brasil, a gente não tem comprovação, quando eu parto um comprimido, de que eu vou ter a mesma quantidade de substância de um lado e de outro. Você pode estar tomando tudo num dia e nada no outro. Olha que perigo. Mas todo mundo toma a partir do que eu sei, mas não deveria. Tá? Então, teoricamente, o comprimido é o pó comprimido. Então, teoricamente, eu poderia cortar e sim tomar ele partido. Não haveria problema. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma drágia, o que é uma drágia? É um comprimido revestido. Por que a indústria vai revestir um comprimido? Porque ela é fofa? Não. Porque ela quer gastar dinheiro à toa? Também não. Porque possivelmente ali, aquele ativo, aquela substância, quando a gente toma, o nosso estômago tem um ácido, muito ácido, tá? Então, se é uma substância que não pode entrar em contato com o ácido do estômago, eu preciso proteger aquele efeito dela. Como que eu vou garantir aquilo? Então, eu coloco uma capa, né, uma camada de proteção, que seria o a drágia, né, que parece aquela balinha, ela é brilhosinha, e vocês veem que ela nem tem suco, porque ela não é para ser cortada. Então, se eu pego uma drágia e dane-se, eu sou teimosa e eu quero cortar porque eu sou dessas, e eu corto e tomo ela pela metade, o que vai acontecer? Aquele conteúdo interior dela vai entrar em contato com o ácido do estômago, em vez de estar protegido. E qual é o efeito que eu tenho? Nenhum. Então, sabe o que eu estou fazendo? Xixi de rico, rasgando dinheiro, porque eu estou tomando nada. É isso, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tem coisas que a gente até poderia, né? Tipo, um comprimido até poderia cortar, mas que tem coisas que realmente... Então, drágias, fórmulas de liberação lenta, que são aquelas, por exemplo, vitamina C de liberação lenta, que você toma e ela libera 24 horas por dia, sabe? Então, essas coisas assim a gente não pode cortar, porque cortou, jogo é lixo, tá tomando farinha, entendeu? Elas perguntaram aqui, e abrir cápsula, porque as futuras mamães, elas tomam complexo B, e eu sei, me corrija se eu estiver errada, que a B2 dá um certo desconforto, gástrico, dá ânsia, o complexo B que elas tomam normalmente passa mal. E aí uma dúvida pode abrir a cápsula, porque tem gente que manipula em sachê, aí eu acredito que, né? E aí abrir e tomar, enfim, junto aí com a refeição, que é a prescrição que elas têm na maioria das vezes. Eu não tô vendo as perguntas, é isso mesmo, né? Tá certo? Não aparece. Então tá bem, só para eu saber se eu fiz alguma besteira aqui. Não, então tá certo. Não, então tá bom. O que acontece? Algumas cápsulas a gente pode sim, pode abrir, mas tem outras que não pode, porque às vezes a cápsula, eu vou dar até uma aula disso, eu vou dar uma aula só de cápsula que se chama gastro ou ácido resistente. Existe uma cápsula no mercado, na farmácia de manipulação, sim, que ela se chama ácido resistente, ela resiste ao ácido do estômago. Por quê? Então, tem substâncias que eu quero manipular na farmácia de manipulação, mesalazina, tem
uma série, né, de substâncias. Probióticos, enzimas, que não podem entrar em contato com o ácido do estômago. Então, por exemplo, na farmácia de manipulação, quando vem para a gente esse tipo de prescrição, a gente usa cápsulas gastro ou ácido resistente. Então, a cápsula ela fica inteira no estômago e ela vai se dissolver, porque a cápsula se dissolve. Quer ver? Faz uma experiência. Eu sou a rainha das experiências farmacêuticas, né, gente? Pega uma cápsula, bota num copo, assim, com vinagre, com água, que é um pH bem ácido. Você vai ver que depois de um tempo ela começa a se dissolver e começa também a liberar o princípio ativo. Eu tenho um videozinho disso, bem legal. Eu vou subir no meu stories depois para vocês verem. É bem legal esse vídeo. Mostrando o medicamento, o princípio ativo, saindo da cápsula. Então, assim, varia. Quer ver um exemplo? Lansoprazol. Todos esses prazóis, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, eles não podem entrar em contato com o pH do estômago. Por isso que, quando você vê a cápsula, parece um chocalhinho, que a gente chama de pellet. São várias bolinhas. Eles têm que estar protegidos. Então, assim, quais seriam as restrições para eu abrir cápsula? Quando for uma substância que não pode entrar em contato com o pH do estômago. Às vezes, o gosto é muito ruim. Então, assim, quando a Moni suplementa aminoácido... Maca peruana, pelo amor de Deus, é horrível. Olha, a maca, tem gente que gosta da maca. Joga na vitamina, entendeu? Mas, assim, tem coisas, Moni, tem coisas com gosto pior. Ashwagandha. Quer ver? A gente não pode, só o médico que pode prescrever, mas valeriana. Quando a gente manipula valeriana na farmácia, o fedor, ele se espalha, assim, igual... Eu nem sei explicar. Então, o gosto, tem coisas que tem um gosto muito ruim. E aí, não vale a pena. Aminoácidos, geralmente, tem gosto muito ruim. Então, não são todos que a gente consegue tirar da cápsula. Então, assim, depende, sabe? Varia do que a gente está administrando para o paciente. E um parêntese, quando vocês tiverem prescrição, eu não abro mão aqui das fórmulas personalizadas para as futuras mamães, principalmente para se atentar à quantidade que está no seu exame de sangue para determinar deficiências e aí sim escolher o que colocar, quanto e tudo mais. E uma coisa que eu fico batendo na tecla é cuidado com a questão. Se você quer engravidar, corante, conservante, açúcar, Com tem certeza. Vários produtos acabados prontos na farmácia, seja vitamina, seja suplemento, antioxidante, o que for, que vem pronto e vem todo colorido. Pink fluorescente, verde limão, laranja. Pérola. E aí é muito importante que vocês entendam que se a gente está fazendo limpeza do aquário, eu estou cuidando da alimentação, cuidando da imunidade, controlando meus hormônios, eu tenho que tirar as toxinas e os poluentes também. Então, assim, a indústria farmacêutica ela não vai estar preocupada com isso tudo nesse momento. Então, por isso que é importante personalizar a sua fórmula e fazer bonitinho em cápsulas. Pode falar, Gabi, das veganas, transparentes, Posso, claro. Aquela feita de tapioca, são mais saudáveis, é isso mesmo? Elas são todas da mesma empresa. Provavelmente eu vou dar aula sobre elas todas, tá? Porque tem uma série de aulas que eles me pediram. Então, tem essa que é gastro-resistente. Atualmente, o que acontece, Moni? A indústria começou a perceber que estava difícil de ter cápsula de corante, porque uma coisa tóxica, tem muita gente que é alérgica. Então, assim, cada vez menos a gente vem prescrevendo em cápsulas coloridas. Só que a cor, ela às vezes é um recurso farmacêutico que a gente usa. Por quê? Por exemplo, se eu tenho um paciente idoso e aí ele toma um monte de medicamentos, eu consigo dividir aquilo em 2 cápsulas. E aí eu falo para ele, uma organização medicamentosa, um serviço farmacêutico. Eu quero que você tome a cápsula verde pela manhã e a cápsula roxa à tarde. Então, a gente precisa, às vezes, da coloração da cápsula. Um outro exemplo, às vezes a gente prescreve em cápsula transparente e você vê que ela vem na opaca. Por quê? Porque tem substâncias que são sensíveis à luz. Como que eu vou botar ela numa cápsula transparente? Ela vai perder a ação dela total, tá? Então, assim, uma outra coisa importante que a gente não falou, que eu só vou abrir um parênteses, não fica tirando
quando vier, né, o teu frasco da farmácia, não tira as cápsulas dali de dentro. Porque ali a gente coloca sílica, né, coloca várias substâncias para ter uma estabilidade. Às vezes tem algumas farmácias que botam um pouquinho de algodão para reduzir a umidade. Imagino que tenham pessoas aqui de todo o Brasil, mas aqui no Rio a umidade é uma loucura, sabe? Terrível, né? É Gruda muito, tudo, ainda mais se não fechar o potinho, né? É impressionante, tá? Então, assim, não tirem. Outra coisa, cápsula oleosa, né? Aquela gelatinosa mole. Se você tirar ela do pote, você vai ver que daqui a um tempo ela tá bem mais mole. Ela vai perdendo estabilidade. Então, o frasco, ele é importante. Igual quando você prescreve ômega, vem num frasco transparente. O ômega tem que ser num frasco, né, escuro, porque ele reage à luz. Então, a embalagem faz parte do medicamento, tá? Então, é importante. Tudo bem, preciso tomar à tarde, não quero levar o potão para o trabalho, tira aquela. Não bota tudo num outro lugar, sabe? Que não tenha estabilidade. Tudo bem, fechei parênteses. A gente estava falando de cores. Então, sim, com base nisso, né, que cada vez mais, né, os prescritores vêm fazendo cápsulas, tentando fazer transparente, tirar a coloração, e tem essa necessidade de ter cápsula colorida, a indústria vem tentando trazer. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem cápsula amarela, que é de curcumina, tá? Então, pegaram a coloração da cúrcuma longa, que é um vegetal, e conseguiram colorir. Aqui no Brasil, o que a gente tem hoje na farmácia disponível para gente? A cápsula de tapioca, que é a Tapiocaps, que se eu não me engano, ela é transparente. A gente tem a cápsula opaca. A gente tem cápsulas veganas, tá? Então, paciente vegano, vegetariano, com restrição alimentar por conta de religião. Então, judeus, muçulmanos, né, que tem que comer kasher e halal. Essas cápsulas, elas são veganas. Então, não são de colágeno animal. É hidroxipropil metilcelulose. Palavrão. HPMC, que a gente chama. Tá? Então, não é animal, é completamente vegetal, tem selo vegano, é livre de dióxido de titânio, então ela é toda isenta de contaminantes. E aí a gente tem hoje algumas que são coloridas com corantes naturais. Então, tem exatamente. Sensacional. A verde é de clorofila e é bem fininha. A gente já tem cápsula de cenoura roxa. E tem cápsula de pirulina azul. Então, tem uma roxinha, uma azul e uma verde. E aí já facilita. Claro, ela é um pouquinho mais cara, porque é uma cápsula vegana, que tem uma coloração diferenciada e tal, mas dependendo do que a gente quer, vale a pena, às vezes, pagar, né, um pouquinho a mais, né, na nossa formulação para a gente ter o resultado que a gente está buscando. Principalmente nesse momento, né? Desejar ser mamãe, o aquário tem que estar o mais limpo possível para o seu bebê vir prontinho, saudável. Porque se está todo poluído e ainda você não se dedicar, é como se você tirasse ele da maternidade e levasse para uma casa suja. E não, né? Seu aquário tem que estar limpo tanto quanto o berço que ele vai dormir. Eu acho que seria irresponsabilidade não se dedicar antes. Eu vejo a pressa, né? Todo mundo que quer ter filho logo, não quer ficar esperando para engravidar daqui 5 anos. Ninguém, obviamente. Só que eu vejo aquelas desculpas, né? Para tudo a gente arruma desculpa. Porque eu não tenho tempo de limpar o aquário, porque então eu vou recorrer a algum procedimento, porque custa caro fazer dieta ou tomar vitaminas. Gente, e quanto custa o bebê no colo? Quanto custa você limpar o seu corpo antes e quanto custa os remédios depois de uma criança doente? A gente tem que balancear para ter esse equilíbrio antes, porque depois custa-se muito. Então, já fazendo um adendo aqui, quando o bebê nascer e for para o pediatra, for para a Nutri, vão ter as vitaminas do bebê. Vitamina D, vai ter o ferro, vai ter probiótico para cólica. E aí eu também tenho que pensar quais são as cápsulas, as gotas, enfim, cápsula não, né, para bebê, mas as gotinhas, quais são os corantes, como que faz uma formulinha saudável, porque se você limpou o aquáriozinho antes, você vai querer manter o aquáriozinho do bebê depois. E isso vocês não encontram fácil toda hora, todo mundo falando, tem que dar uma pesquisada.